Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 15. Quem está com o livrão na mão, a Bíblia Sagrada, e encontrou, e se alguém do seu lado não o tem, seja parceiro dele e dela, o convide para acompanhar a revelação da leitura, que diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Diga comigo: sou mais do que servo. Sou amigo. Sou mais do que amigo. Sou filho. Podeis sentar, por favor. Muito obrigado. Eu vou tematizar a mensagem para termos uma linha de raciocínio para caminharmos. E eu quero falar sobre conquistando os meus direitos. Esse é o tema. Por que que neste capítulo de número 15, versículo 15, João, servo do Senhor, ele, por benevolência de Deus, pela plenitude do que Deus lhe dera em revelação, fez questão de escrever fato real como este. Isto que acabamos de ler é uma das grandes e belas, lindas revelações que a Bíblia nos mostra. Jesus, o servo maior, se fez de servo. Paulo escreveu e disse que ao descer da sua glória, ele humilhou a si mesmo, ele menospreza no válido e bom sentido a glória e toma a forma de homem, servo. A onipotência, onipresença e a sua onisciência, ele permite que esteja ao cuidado do Pai. E vem como servo para servir. Um dia alguém na mesa sentado tenta pronunciar algumas palavras que haveria de ferir o sentimento cristão. E ele disse: eu sou servo de vocês. Bem-aventurado aquele que eu sirvo à mesa. Ele é o servo maior. O exemplo de vida dele é exemplo de servo. Ele é o servidor, serviçal, o servo lutador, o servo guerreiro, o servo que chorou, o servo que apanhou, o servo que sofreu danos morais, o servo. E nunca negou o sentido ser servo. O que significa a palavra servo? Primeiro, há três sentidos na palavra servo. Primeiro, a palavra servo. Você encontra isso muito no projeto Graça, pelo apóstolo Paulo, pela boca de Pedro, principalmente de Paulo. Eu, servo do Senhor, eu vos escrevo, eu, servo do Senhor. Eu vos agradeço, eu, servo do Senhor. Eu vos nomeio, eu, servo do Senhor. Eu vos advirto, eu, servo do Senhor. Eu vos exorto, eu, servo do Senhor. Então Paulo sempre dizia servo, 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 servo do Senhor. Primeiro significado de servo: servidor de mesa, servidor de casa, servidor de um Senhor. Segundo significado de servo: prestador de serviço por obrigação,
Segundo, prestador de serviço por escravidão. Terceiro, prestador de serviço por peregrinação. Este é o segundo significado de servo. Terceiro, servo significa aquele que liberal ou liberadamente se dispõe a servir com amor, compaixão e por razão de entendimento. Servir sem pressão psicológica, servir sem ameaça, servir sem ter uma arma apontada para você, servir sem ter uma espada no pescoço, servir sem medo, servir por amor, servir por gratidão. Então aqui há 3 servos. O primeiro servo, recapitulando, vamos aprender primeiro. Daqui a pouco a glória é manifestada automaticamente. O primeiro servo, o servo natural. Todos que leem a Bíblia, todos que examinam a palavra do Senhor, aprende o dia a dia, o diário natural do cristão, que é o livro de Deus, e as histórias do Antigo Testamento, as histórias do Novo Testamento, a maneira que um servo se comportava, a forma que um servo se vestia, as formas que um servo deveria se pronunciar, qual era o horário que o servo deveria entrar e sair, qual era o tempo determinado de um servo ser servo e conquistar o direito de amigo, quando era que um servo deixava de ser servo e passava a ser amigo, quando o amigo deixava de ser amigo e conquistava o direito de filho, que é a carta magna da vitória de um grande servo. Entenda, Abraão teve um dos maiores servos da Bíblia. Quando o homem era bom servo, quando o homem servia ao seu Senhor com carinho, com amor, este homem, ao longo dos anos, ou ser humano, ele conquistava um ato de habilidade espiritual, emocional, práticas, de tal forma que o seu Senhor tratava o mesmo como alguém da família, alguém interior. Eu me lembro que Deus disse a Abraão: eu vou engrandecer teu nome, farei de ti uma grande nação, tu serás poderoso nos 4 cantos da terra, vai ser como estrela do céu, grande, será como a areia da praia, incontável. Vou soprar teu nome, quer dizer, ninguém terá condição de segurar o teu ministério, vai ser muito grande. Deus prometeu isso a Abraão, mas quando Abraão fez uma introspectiva da sua vida, quando Abraão fez um retrato da sua história, Abraão descobriu que tinha casado-se com uma jovem senhora e a mesma era estéril, e sendo ela estéril, não podia dar à luz a filho. Abraão tinha um servo. Entenda o que é um servo, aonde ele poderia chegar. Abraão chama Deus em particular e diz assim: eu, Abraão, teu servo, não tenho filho. Sara não me deu luz a filho, não me deu menino, não me deu macho para ser um líder, um guerreiro depois de mim. Eu tenho o meu servo, mordomo, Eliezer. Isso quer dizer a apresentação. Ora, para você apresentar alguém, você tem que apresentar alguém que você conhece. Principalmente para apresentar alguém como substituto de uma herança física, financeira. E a herança que Deus estava dando para Abraão agora era espiritual. Abraão estava dizendo: eu vou entregar a meu servo 3 heranças. A primeira, o meu patrimônio. A segunda, o valor do meu nome, a minha honra. A terceira, as promessas que o Senhor me deu, eu repasso para ele. Então Abraão estava entregando para Eliezer as 3 grandes heranças que Deus entregava a ele. Isto porque o servo era bom servo. Pegue na mão do seu irmão neste momento. Vamos aprender muitas coisas importantes aqui. Olhe para ele, para ela, dê um sorriso. Não olhe com brabeza, com fúria, porque estamos numa vigília onde o Espírito de Deus é o Senhor dessa festa. Amém? Diga para ele: seja um bom servo, e em breve você vai conquistar os maiores direitos da sua vida. Fala para ele: está preparado? Diga para ela: está preparada para sair do melhor e chegar no melhor dos melhores, para deixar o que é bom e possuir o que está acima do bom? Pode liberar a palavra. Diga: este ano
Será um ano histórico na sua vida. Você vai sair da porta, você vai entrar dentro de casa, você vai deixar de forrar a mesa, você vai sentar à mesa, você não vai assistir a comida, você vai comer do melhor da mesa, você vai deixar de lavar roupa, você vai vestir a roupa de gala. Fala para ela, chegou seu tempo, chegou sua hora. Este é o ano que Deus vai virar o teu cativeiro. Só para o diabo passar vergonha. Abre o teu pulmão, delata a tua boca e manda três glória poderoso para a plenitude da majestade. Escute, este é o primeiro servo. Deixa eu lhe mostrar algumas revelações dentro da Bíblia. Todo líder em Israel teve servo. Davi teve servos e conservos. Saul teve servos e conservos. Pessoas dispostas. Quando Israel ia para uma batalha e vencia a batalha, então automaticamente a primeira ordenância de Deus para Israel era: não maltrate o peregrino, não maltrate o estrangeiro, porque um dia foste também estrangeiro na terra do Egito. Então a ordem de Deus era para não maltratar nem massacrar aquele que era estrangeiro. Na segunda ordenança do Senhor, Deus dizia para Israel que o estrangeiro deveria ser bem tratado, amado, cuidado e respeitado. Automaticamente, quando uma batalha era vencida por Israel, os inimigos, aqueles que autos se rebelariam, seriam destruídos à espada, mortos e assassinados, ele e a sua herdade. Mas aqueles que pedissem clemência e misericórdia seriam perdoados, abraçados, e a sua vida continuaria. Só que toda a diretrizes das leis do seu país seriam revogadas, e a partir daquele momento as leis do país a qual ele passou a ser um imigrante deveria ser cumprida por ele. Então este era servo por imigração. Ora, quando também um grande exército destruiria a força bélica armada do outro exército, os guerreiros de alta patente, quando você lê a história dos 30 valentes de Davi, você fica pasmo, estarrecido, porque você vai ver a linhagem deles, e a maioria deles não eram judeus, homens de outras nações. Quando um guerreiro é vencido por outro guerreiro mais forte, duas coisas ele pede: ou que pela a espada do próximo seja ele assassinado, ou que ele sirva aquele que o venceu até a morte como bom servo. Este seria o escravo ou servo por razão. A palavra servo, ela aparece em um subtítulo na Bíblia, que se chama escravo. Ora, mas a palavra escravo, ela pesa muito. É uma palavra que traz medo, terror, pavor, traz tremor, e ela traz ansiedade. A palavra escravo. Quando você lê a história universal, quando você lê a história americana dos brancos que massacraram negros, quando você lê a história de Adolf Hitler, o homem mais orgulhoso da terra, massacrando judeus, quando você lê a história dos coronéis, dos fazendeiros brasileiros, massacrando negros angolanos que de Portugal foram portados ao Brasil, e que na beira das praias, tanto em Salvador quanto em Porto de Galinha, no Recife, você estremece com a história da escravização. Ora, o termo escravo é para servo rebelde. Servo rebelde, esse pagaria como escravo. Ora, é mais ou menos assim: se dentro das 12 tribos de Israel, uma das tribos ou uma das famílias que pertencesse a uma linhagem real, por desequilíbrio emocional, por desequilíbrio estrutural e da razão, viesse perder o dinheiro, pessoas que gastavam demais com carros, pessoas que gastavam com coisas supérfluas, altruísmo mental, vestimentas e calçados,
Pessoas que gastavam demais com coisas que aos olhos humanos se tornam válidas, mas ao sentimento familiar são coisas passageiras, empobrecia.